Galera, acabou, né? O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Não tem muita coisa assim de motivacional que eu possa falar. Eu tava contando com a virada, eu tava esperançoso que o Vasco fosse virar o jogo. Tínhamos boa parte das peças indispensáveis disponíveis. O único que estava fora era o Ricardo Graça, mas eu acho que não mudaria o que foi a partida ter o Ricardo Graça ali. Escolhas, escolhas de sempre. Eu já tinha dito antes que o time era pouco dinâmico do lado direito e as escolhas foram mantidas. Começamos no lado direito com Pikachu, Felipe Bastos e Ribamar. Não deu certo. Simplesmente o Vasco no primeiro tempo não conseguiu ter uma definição no ataque e sempre esperam o segundo tempo, finalzinho, para colocar as peças que possam se encaixar, quando o meio-campo já está cansado, né? Coloca o Benítez para marcar o jogo inteiro para o Felipe Bastos e só coloca a gente para jogar com ele quando ele já está morto. Infelizmente, esse era um jogo que todo mundo deveria jogar muito mais e jogaram bem pouco. Não que não tivesse assim, que faltou vontade, né? Que eu diria para os jogadores foram omissos. Não, teve vontade. Jogadores de fato correram, foram aguerridos no caso em campo, mostraram empenho. Mas a técnica estava muito abaixo do que geralmente eles produzem, né? Eu acho que algumas coisas têm que ser revistas no time base. Esse apego ao Pikachu e ao Felipe Bastos, que já vem sendo falado há muito tempo, continua para mim prejudicando. Foi prejudicial, nós perdemos quase 45 minutos inteiros por causa dessa dupla. Eu não posso, nem vou colocar tanto na conta do Pikachu, né? Mas a do Bastos com certeza. Foi um jogador bem mais ou menos, foi o que eu falei, teve vontade como todos, correu como todos, mas não teve grandes definições de jogadas, sabe? Muitos jogadores, claro que eu estou falando em específico desses dois pelo histórico, porque são jogadores que já vem acontecendo isso há muito tempo, mas muitos jogadores renderam pouco. Muitos jogadores renderam pouco. Os jogadores que vieram do banco, o único que eu posso destacar assim com mais força é o Vinícius. Acho que o Vinícius tentou uma ou outra jogada, sendo que depois que ele foi se mostrando perigoso, a marcação nele começou a fechar mais. O Catatal até criava algumas situações, mas a tomada de decisão, no geral, estava ruim, né? O Thales também acontecia isso, conseguia abrir uma ou outra brecha, mas tomava a decisão errada. O Catatal também conseguia abrir brechas, tomava a decisão errada. Os jogadores precisam também ter esse feeling a mais para tomar essa decisão quando eles conseguem abrir essas jogadas. O primeiro tempo, acho que o Botafogo foi até um pouco melhor, apesar do jogo ter sido bem igual, né? Mas acho que o Botafogo até foi um pouco mais ousado, diria por assim, apesar de não ter assustado tanto. Nenhum dos dois times jogou bem. Como disse, os primeiros 45 minutos foram perdidos. No segundo tempo, o Vasco foi mais pro abafa, fez as substituições, colocou o Neto Borges, colocou Marcos Júnior, colocou Vinícius, colocou Catatal, tentou o máximo que pôde. Teve um tempo que só ficou o Castanho de zagueiro, até o Miranda virou meio que meia, mas já foi meio que abafa, né? O time perdeu total a noção de criatividade e foi tentar fazer o gol na base do abafa, na base da força, e o Botafogo apenas se fechou. É uma pena, não só pela desclassificação, né, mas também porque a Copa do Brasil é uma das competições mais rentáveis do atual futebol, né? Então nós vamos perder essa rentabilidade. Ficamos no meio do caminho perdendo para um rival, né, para um time do Rio de Janeiro, o que também implica bastante em cima do trabalho. E agora é juntar as peças, né, juntar tudo que deu errado e começar a trabalhar em cima disso para tentar fazer com que esse time evolua, porque a gente ainda tem coisas a fazer. O ano não acabou para o Vasco. A Copa do Brasil acabou, mas um ano não acabou. Então, acho que o Vasco tem sim que melhorar muitas coisas em suas transições. A resposta já tem que vir no Brasileiro. No próximo jogo do Brasileiro, o Vasco já tem que dar uma resposta. Enquanto a Ramon, cara, é aquilo. Ele vem mantendo o time na parte de cima da tabela,
mas as atuações vêm se complicando, né? E é aquela situação das escolhas que eu falei para vocês. Alguns jogadores já não vêm rendendo há muito tempo. A exemplo, o exemplo do Felipe Bastos, ele é muito claro. O Felipe Bastos ele é sempre o jogador a ser substituído. E nem é, você vai, porque é o que cansa. Não é, porque o Benítez cansa muito mais que o Felipe Bastos. O Benítez corre mais que o Felipe Bastos, marca mais que o Felipe Bastos, ela tem que, além de recompor atrás, tem que estar ajudando lá na frente. Claramente você vai conseguir ver o Benítez no ataque e o Benítez na defesa. O Felipe Bastos, você vai ver ele mais ou menos ali entre a intermediária, mais ou menos do meio de campo e a defesa. É o máximo que você consegue ver ele. Dificilmente você vê o Felipe Bastos muito distribuído. Se você pegar o mapa de calor do Benítez, ele é muito mais distribuído. Então, beleza. Então, o Felipe Bastos ele não é substituído por cansaço. É técnico. É simples. Ele não consegue render. Então, já é uma substituição automaticamente queimável. A gente já coloca um jogador que a gente sabe que a gente vai tirar. Sabe? São coisas que o Ramon vai ter que desapegar, cara. Porque senão ele não vai durar. Não vai durar porque esse time não vai conseguir render se ele continuar se mantendo a essas velhas práticas. Essa situação de manter o vestiário, de ficar de bem com todo mundo, não dá. Não dá. Desculpa, mas não dá. Tô muito bolado, mas foi o que o Fernando Miguel falou, cara. Agora é bola pra frente, ficar bolado pela situação, ficar chateado pela situação, mas o jogo não para. Entendeu? Como eu disse, o Vasco tem outras competições, tem que estar firme, não pode se abalar, não pode deixar a pressão fazer com que o desempenho piore, né? Que já não está muito agradável. Se piorar, vai ficar numa situação ruim. E tentar melhorar para os próximos jogos. É uma pena, mas é isso que tem para hoje. Bem, eu não consegui fazer uma análise porque eu estou ainda muito chateado com o jogo, então provavelmente seria muito injusto. Talvez com muitos jogadores, talvez eu falasse até algumas besteiras, mais de emoção do que análise técnica mesmo. Então eu vou deixar para amanhã fazer uma live melhorzinha, mais com a cabeça mais fresca para poder comentar melhor com vocês esse jogo. Por hoje é isso. Não gostei da derrota, mas é a vida que segue. Infelizmente não tem... Já foi, passou. Torcer para que esses jogadores sintam, para que a comissão sinta, para que a diretoria sinta essa derrota. Para que eles corram atrás, porque esse time precisa muito evoluir. Para que nós tenhamos um ano tranquilo e um ano pelo menos de alegria. É isso. Bem, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o jogo. O que vocês acharam? Quais os jogadores que vocês gostaram e não gostaram? Deixa um comentário aqui embaixo, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e...